Olá! Bem, vamos à leitura deste exercício. Ele diz: a figura abaixo ilustra um circuito cujos elementos têm os seguintes valores: ε1 4,5 volts, ε2 6 volts. Ele aparece aqui e aqui. R1, resistência 1, igual a 20 ohms, ela aparece aqui e aqui. E R2, resistência 2 de 35 ohms, aparecendo neste ponto e neste ponto. Então, considerando que essas fontes são ideais, calcule o valor absoluto e o sentido das correntes nos três ramos. Os três ramos, um ramo é definido como o segmento de fio entre dois nós. Nós temos um nó aqui e um nó aqui, portanto, teremos um ramo aqui, todo esse segmento, outro ramo aqui e o terceiro ramo, todo este segmento aqui. Então, nós precisamos do sentido da corrente aqui, aqui e aqui, bem como o módulo, o valor absoluto do valor dessa corrente em cada um destes ramos. Vamos lá. Passemos à resolução do exercício. Redesenhando a malha, nós teremos Agora vamos arbitrar sentidos para as correntes. Vamos supor que, neste ponto, teremos uma corrente, e vamos dizer que ela vem para baixo. E vamos chamá-la de corrente I1. Estamos supondo isso porque, lembrando que, nesta notação, a fonte nos dá aqui negativo e aqui positivo. Então, aqui a região de menor potencial e aqui a região de maior potencial. Portanto, a gente pode concluir que nesta malha, como só tem essa fonte, a corrente muito possivelmente vai estar nesse sentido. E no ramo do meio, vamos arbitrar que a corrente está para cima, dessa maneira. E vamos chamá-la de I2. E para essa terceira malha, vamos arbitrar que a corrente também está para cima e a chamemos de I3. Vamos dizer que este ponto, ou este nó, é o nó A e este é o nó B. Temos duas malhas, chamemos de malha 1 aqui e malha 2, essa aqui. Os princípios fundamentais que a gente tem para resolver esse problema são as leis de Kirchhoff, que são as seguintes. A primeira diz que o somatório das tensões em uma malha tem que ser igual a zero. E a segunda, que o somatório das correntes em um nó também tem que ser igual a zero. Os valores dados são esses: 4,5 para a primeira fonte, 6 para a segunda, 20 ohms para o primeiro resistor e 35 para o segundo. Agora, montando as equações, retirando as equações do circuito, teremos o seguinte. Baseado na lei dos nós, podemos analisar aqui no ponto B, nós temos a corrente I1 chegando até o ponto B e as correntes I2 e I3 saindo do ponto B. Portanto, neste ponto B, nós temos que o somatório das entradas vai ter que ser igual ao somatório das saídas. Então, entra I1 e I1 tem que ser igual a I2 mais I3. Agora, percorrendo a malha, a gente vai retirar as seguintes equações. Primeiro, a primeira equação que a gente vai retirar, comecemos percorrendo aqui pelo ε1, então, passando do lado de menor potencial para o de maior potencial, então teremos mais ε1.
Continuando o percorrimento, chegaremos em ε2, e aqui nós estaremos passando do lado de maior potencial para o lado de menor potencial, portanto vamos subtrair o valor de ε2. Continuando por aqui, aqui nós arbitramos que a corrente está para cima, ou estaria para cima. Se estamos indo na direção contrária à corrente, nós somamos a componente do resistor. Então temos mais R1 vezes I2. R1 vezes I2, resistência vezes corrente, igual a tensão. E, por fim, temos R1 vezes I3. Então, agora subtraindo, porque estamos indo no mesmo sentido da corrente, então a gente subtrai o valor da tensão que será perdida neste resistor. Então, menos R1 vezes I3, menos R1 vezes I3. E isso tem que ser igual a zero. Temos também, vamos retirar uma terceira equação, vamos chamar de equação 2, retirada das malhas. Note que, como o problema pede a corrente nos 3 ramos, são 3 incógnitas, nós precisamos de 3 equações. Temos uma aqui, a segunda foi retirada, e a segunda foi retirada dessa malha, e a terceira vamos retirar dessa segunda malha. Então comecemos percorrendo aqui pelo ε2. Então, vamos percorrer nesse sentido. Então, somamos o valor de ε2. Continuando o percorrimento, agora vai ter uma queda de potencial por conta desse resistor. Então, temos menos R2 vezes I1. Neste ponto, temos I1. Continuando o percorrimento, temos aqui, estamos no mesmo sentido da corrente, então, mais uma queda de potencial, menos R1 vezes I2. E nesse ponto aqui, também estamos no mesmo sentido da corrente, esse sentido. Então, mais uma queda de potencial, menos R2 novamente, vezes a corrente I1. Neste ponto, temos a corrente I1. E, novamente, isso tudo tem que ser igual a zero. Agora, substituindo os valores e já fazendo algumas manipulações, aqui nesta primeira equação, ε1 vale 4,5, ε2 vale 6, então teremos menos 1,5. Então, na equação 1, temos menos 1,5. O valor de R1 é 20, então teremos mais 20 vezes I2 e menos o valor de R1 novamente, que também é 20, vezes I3. Isso é igual a zero. Na equação 2, depois de substituídos os valores, a gente tem menos 35 que multiplica I1, e aqui novamente menos 35 multiplicando I1, portanto podemos simplificar ficando com menos 70 multiplicando I1. E menos 20 multiplicando I2 igual a zero. Então, temos ela neste formato. O sistema de equações resultante é este, onde temos 3 incógnitas e 3 equações. A estratégia de resolução, aqui é igual a zero, vai ser a seguinte: vamos isolar a componente I3 aqui, para substituir na primeira equação, e vamos isolar a componente I2 desta terceira equação, para substituir aqui na componente I1. Vamos isolar I3. O que nós tínhamos era menos 1,5 mais 20, que multiplica I2, menos 20, que multiplica I3, igual a zero. Isso pode ser reescrito como I3 é igual a... Aqui é como se a gente passasse esse termo para esse lado, então ele fica mais 20i3, e em seguida a gente pega o 20 e passa dividindo para o outro lado.
o que nos dá menos, deste lado da igualdade, menos 1,5, mais 22, tudo isso sobre 20. Isolando a incógnita I1, a equação que nós tínhamos antes era 6 menos 71 menos 22 igual a zero. Podemos passar o menos 71 para esse lado e em seguida o 70 voltar dividindo. Ficamos então com I1 é igual a 6 menos 22 sobre 70. Então, dividindo 6 por 70, a gente pode escrever isso como 85,71 vezes 10 na menos 3, e dividindo 20 por 7, a gente simplesmente vamos simplificar os zeros. Então, teremos menos 2 sétimos de I2. Então, para finalizar, basta substituir na equação anterior, que era I2 igual a I1 menos I3, os valores isolados anteriormente. Então temos que I2 é igual a... O I1 a gente tinha encontrado que era 85,71 vezes 10 na menos 3, menos 2 sétimos de I2. E o I3 a gente havia calculado que ele era igual... Vamos colocar o sinal dele aqui primeiro. E agora o valor que a gente havia obtido para o I3, que era menos 1,5 mais 22 sobre 20. Bem, aqui a gente pode simplificar essa expressão também. Vamos fazer um balãozinho aqui. Puxar ela aqui para o lado. I3, então, pode ser reescrito como, se colocar na calculadora, dividindo 1,5 por 20, temos o sinal de menos, 0,075 mais I2. Aqui, aquele sinal de menos, que era da primeira equação, vai acabar multiplicando o sinal de menos aqui do I3 que foi substituído. Então teremos mais 0,075 menos I2. Então, encontramos o valor de I2. Agora, tendo o valor de I2 em mãos, basta retornarmos aqui neste ponto onde havíamos isolado a componente I1 e note que temos apenas como incógnita, do lado direito da equação, a componente I2, a qual acabamos de encontrar. Então, podemos encontrar I1 a partir desta equação. Colocando essa expressão toda na calculadora, a gente vai obter o valor de 65,62 vezes 10 na menos 3. E o valor de I3 podemos obter desta expressão aqui, que também só depende de I2 neste lado. Colocando essa expressão na calculadora, nós obtemos o valor de menos 4,69 vezes 10 na menos 3 amperes. Note que aqui o valor deu negativo. Aquele valor negativo
indica que aqui no diagrama, no momento em que arbitramos o sentido das correntes, aquele sentido foi arbitrado de maneira incorreta. Então, o sentido de I3 que a gente arbitrou para cima, como o resultado saiu negativo, isso quer dizer que o sentido é o oposto. Então, na verdade, I3 está nesse sentido e não para cima. Então, note que não importa qual o sentido que você arbitrar, a matemática, o cálculo matemático vai dizer para você qual é o verdadeiro sentido. Finalizando então, aqui está redesenhado o circuito com os sentidos corretos das correntes, que são a corrente I3 está vindo neste sentido, a corrente I2 e I1 estão consentindo nesta direção, e os valores das correntes em cada ramo. Neste ramo temos 65,62 miliamperes, e neste ramo do meio, entre estes nós, 70,31 miliamperes, e neste outro ramo da esquerda, nesta direção, 4,69 miliamperes. Com isso, acabamos de resolver o exercício.